Bom, primeiro boa tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Andréa Maluf, ninguém é perfeito, fazer o quê, né? E eu gostaria de trazer para vocês, num âmbito completamente diferente, um pouquinho na realidade a minha palestra se trata de uma pesquisa, certo? Que além de astróloga eu sou farmacêutica e trabalho com pacientes neuropsiquiátricos. Então é uma pesquisa sobre uma das patologias mais prevalentes, que até 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde, vai ter mais pessoas com transtornos depressivos ou com episódios depressivos do que com doenças cardíacas ou hipertensão. Então é uma estatística realmente assustadora, e se a gente não tiver que passar aí por uma nova grande depressão ou então uma terceira guerra, que Deus me livre. Porque todos esses eventos que quebram com as estruturas de realidade, que balançam o alicerce da estrutura construída, eles são fatores estressores que geralmente desencadeiam a depressão. Então, eu acompanhei durante um ano um estudo observacional, o próprio nome já fala, né? Estudo observacional não tem interferência do pesquisador, a gente só olha para ver o que é que vai acontecer. Foram 35 pacientes diagnosticados dentro da CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, que os médicos gostam muito de utilizar, porque é obrigatório, né, classificar o que o paciente tem no prontuário. 22 desses 35 pacientes apresentaram Saturno proeminente no mapa. E vale ressaltar que a maior parte desses pacientes eu não tinha o horário de nascimento completo, porque são pacientes de SUS, são pacientes que muitas vezes a certidão de nascimento se perdeu, enfim, que mãe nem sabe quem é, né? Foi abandonado. Então, assim, é difícil você conseguir resgatar muitas vezes a história desse paciente e conseguir o horário de nascimento. Então, foi um corte de tempo desse estudo observacional de um ano. E dos 35 pacientes, eu encontrei uma incidência de Saturno proeminente no mapa em 62% dos casos, mesmo não tendo o horário de nascimento, que a gente sabe que sem horário de nascimento você já perdeu boa parte da avaliação do mapa, né? Então, a prevalência, 80% dos pacientes desses 35, certo, eram mulheres. Existe mais prevalência no sexo feminino do que no masculino. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 450 milhões de indivíduos têm problemas mentais e psicossociais. Isso aqui, segundo esse autor, né? E a prevalência é maior em pessoas de baixa escolaridade e renda, e isso é o perfil dos usuários SUS, divorciadas ou vivendo em regiões urbanas, como é o caso de Fortaleza, apesar de ser ainda uma cidade emergente, né? E os eventos estressantes, né, nas relações interpessoais, de conflito, que eles têm muito, né? Violência doméstica, são condições completamente adversas que a gente não tem a menor noção, porque são coisas surreais para nós. Eles vivenciam, certo? Desemprego, dificuldade de tratamentos de acesso à saúde, dificuldade financeira de todo tipo, dificuldade nutricional, enfim, é complicada a situação. Então, eu vou fazer agora uma coisa mais en passant, certo? Mas para ilustrar, porque como a maioria das pessoas aqui já conhece bastante de astrologia, mas para ilustrar a questão da astrologia médica, e depois a gente vai voltar para os indicadores da pesquisa, tá? Então, eu coloco aí a possibilidade de a gente começar a utilizar a astrologia como um possível coadjuvante de indicador terapêutico. Então, falando um pouco de Urano em Áries dentro da perspectiva da entrada da astrologia médica, certo? A entrada de Urano em Áries, Urano avanço, Áries cabeça. Então tudo que está ligado à questão da neurociência, eu espero que tenha um avanço no tratamento da enxaqueca, né, da cefalese em geral, do glaucoma, porque está ligado aos olhos e pertence ainda à região da cabeça, né, acidentes vasculares cerebrais, doenças mentais, inclusive a etiologia da esquizofrenia, que é muito pouco conhecida. Existem hipóteses autoimunes, tem várias especulações, mas se conhece muito pouco, né? Epilepsia, Parkinson, Alzheimer,
transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico, né? E a gente vai ver que existe um paralelo muito estreito entre a ansiedade e a fobia, né? E o porquê disso. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a síndrome do burnout, que é o esgotamento emocional crônico, e o transtorno de humor bipolar. Com certeza essas doenças todas vocês já ouviram falar, né? Então, de acordo com os princípios da correspondência, né, a gente sabe que o que acontece lá em cima se reflete aqui no micro, né? Eu gosto muito dessa frase da Maiogênia: a astrologia é uma novidade de 6.000 anos, tá? A astrologia era a psicologia da antiguidade. E o que a gente vê, apesar do Alex ter colocado muito bem, que as ciências humanas, né, não são totalmente certinhas, acadêmicas, né, dentro de um contexto assim, tudo pode ser contestado, tudo pode ser, né, mexido e remexido, os conceitos, mas a psicologia tem apenas 150 anos e ela foi reconhecida apenas como ciência no final do século XIX. Então, partindo um pouco da doutrina moral de Hipócrates, Galeno, Paracelso, Galeno, vale ressaltar, o pai da farmácia, né, considerado o pai da farmácia. Ele classificou 4 temperamentos e, coincidentemente, nós temos 4 elementos dentro da astrologia que tem a ver exatamente com, né, fogo, terra, ar e água. Então, dizia-se muito, né, que existe uma combinação água, terra, fogo, água, enfim. E quando essa combinação, certo, está em desarmonia, nós temos a doença, a discrasia, certo? E quando esses princípios estão harmonizados entre si, nós teríamos a saúde, né? Então, esses são conceitos hipocráticos. E aqui eu fiz uma analogia da espiral da Via Láctea com a espiral do nosso DNA, coincidência, né, de ser uma espiral também. Então, isso mostra como a gente está holograficamente conectado a tudo. Aqui é a tábua das esmeraldas. Os estudantes de astrologia é indispensável começar o estudo por aqui, principalmente por causa do princípio da correspondência, que é como a coisa toda funciona, o princípio da vibração e o princípio da causa e efeito, que infelizmente a gente ainda está muito preso a esse mecanicismo, né? Talvez a gente consiga, através do princípio da vibração, começar a ter um outro olhar para a questão da cura. Então, a lei das correspondências, os 4 elementos, também estão relacionados com os 4 pares de base do nosso DNA, coincidentemente. Adenina, timina, citosina e guanina. São 4. Outra correspondência interessantíssima. Aqui, obviamente, como a Emma Mastiville trabalha muito bem, os eixos, né, sempre são acionados e cada signo rege uma parte do corpo, assim como cada planeta também vai reger. É por causa do tempo, eu estou preocupada que eu vou ter que fazer um milagre. Essa palestra ela foi inicialmente programada para 90 minutos, ela foi apresentada no departamento de pós-graduação da farmacologia e eu estou correndo porque eu quero ir para os casos clínicos, que realmente é o que é interessante. Mas eu posso mandar para vocês por e-mail. A gente disponibiliza no site da CNA. Ok, disponibiliza no site da CNA. Pronto. Então, Paracelso já colocava muito bem, por sinal, que a doença começa no espiritual, vai para o mental, vai para o emocional e se instala no físico. Quando se instala no físico, a doença é o grito da alma, né? Então, ele colocava muito bem o princípio os 5 princípios das doenças, né? A verdadeira causa das doenças. Os cabalistas também sabem as 4 manifestações, né? 4 formas de enfermidade. Então, assim, a proposta é tentar apresentar um novo paradigma de cura. E como eu apresentei isso dentro da vida acadêmica, né? A mente científica ela exige uma resposta lógica e não existe uma resposta simples para essa correlação. Eu sei que funciona, mas como que essa coisa funciona, né? Então, a astrologia ela fazia parte, antes do século XVII, ela era
digamos, uma disciplina ou uma cátedra ministrada dentro das universidades medievais, né? E a partir do advento do racionalismo, ela foi relegada ao nível de pseudociência. E eu quero mostrar com esse trabalho que ela não é tão pseudo assim. Gauquelin, ele trabalhou muito em cima da evidência estatística, né? E recebeu muitas críticas por isso. Por isso eu resolvi ficar como observadora confortável da situação e trabalhar com a evidência física. Pegar a patologia manifestada com diagnóstico clínico e tentar ver se a configuração celeste se encaixa. Foi assim que eu tentei fazer a pesquisa. Então aqui a pesquisa de Gauquelin, só para efeito ilustrativo, né? Que ele fez uma pesquisa sobre o efeito Marte, muito conhecida. Jung, ele também coloca, até uma coisa que o Alexei colocou, que o princípio da sincronicidade, né? Então, isso, ele coloca esse conceito e mostra a força do símbolo, né, do arquétipo, o poder criativo que o inconsciente tem. O nosso inconsciente constrói realidades. O nosso inconsciente também recebe estímulos que muitas vezes a gente não consegue barrar essa mensagem subliminar que a gente todo dia é bombardeado, né? Desde a hora que você acorda, da hora que você dorme, né? Então, como é que essa coisa toda funciona? Essa é a verdadeira questão. E aí, eu coloco aqui para vocês, o que ocorre lá fora, entre aspas, é apenas uma representação simbólica do que está acontecendo a nível inconsciente. Então, os planetas são como vibes, por isso o princípio da vibração, certo? Frequências, ondas, e a sua psique faz parte de tudo isso. É como se a gente tivesse uma antena, todo tempo em ressonância com essa vibe. Os arquétipos são centros de força energética psíquica, gente, né? Isso é conceitual. A medicina ayurvédica já trabalha há muito tempo com essa correlação, né? Mas nós ocidentais estamos levando a teimosia de lentificar para absorver isso tudo. A acupuntura, como estava dando muita grana, o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, em 95 incorporou a acupuntura à medicina. Hoje em dia só pode ser acupunturista quem é médico, né? Então isso realmente limitou muito e houve muita crítica em relação a isso. A criliografia, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas ela é a prova científica irrefutável do campo magnético humano. Foi um cientista russo que descobriu isso aqui e ele apresentou esse trabalho em 1968 para uma comissão de cientistas, né, a questão do corpo bioplasmático. Bom, eu acho que a homeopatia de todos os tipos de cura é a que mais se aproxima do que eu estou querendo colocar, que é uma vibe, uma vibração, uma ressonância, certo? O princípio semelhante cura o semelhante, né? Esse resgate do princípio hipocrático, né, que Hahnemann fez, fantástico esse resgate, e ele cura doenças por meio de substâncias que são capazes de reproduzir, certo, sintomas semelhantes à patologia, ou seja, o medicamento entra em ressonância com a doença, né? Então, alguém já afinou o violão aqui? Alguém toca o violão? Então a gente sabe que quando você toca uma corda, pra você saber se ela está afinada ou não, a de baixo, a seguinte, tem que reverberar. É assim que a homeopatia funciona, certo? E contraria todo o princípio da farmacologia. A farmacologia é dose e resposta. Quanto maior a dose, maior a resposta. Quanto maior a dose, maior a toxicidade também, né? E a homeopatia é o seguinte, é o princípio da diluição. Quanto menor a dose, quanto mais ínfima a dose, maior a resposta terapêutica e menos toxicidade eu vou gerar naquele organismo. Por isso que muita gente prefere a questão da homeopatia como tratamento. Então, é interessante que a gente traga, certo? Que eu levei isso para dentro para confundir a cabeça da pós-graduação toda, né? A influência cósmica sobre organismos vivos, que não sejam seres humanos, né? Então, a gente sabe que 90% de uma célula é água, 70% do corpo humano é água,
que o planeta seria água e não planeta Terra, porque é 1/4 de água para 3/4 de terra. Isso não prova nada, mas fornece para a gente um poderoso argumento. Se os efeitos planetários são reais, eles devem influenciar outras formas de vida, certo? E pesquisadores não astrólogos, vale ressaltar, que não tinham nada a ver com astrologia, começaram a desenvolver pesquisas. Frank Brown pegou as ostras, afastou do litoral porque se achava que a ostra abria e fechava a boquinha por causa das marés. Ele pegou a ostra, afastou quilômetros da costa e a ostra simplesmente botou a antenazinha dela e resolveu se abrir e fechar de acordo com o ciclo da lua. Então começou a se perceber a nítida influência lunar. Outro cara, chamado Leonardo Ravitz, da Universidade de Duke, ele lançou a teoria dos lunáticos, que nos manicômios psiquiátricos, quando a lua está cheia, a negada surta, né? Com mais facilidade do que em outras fases lunares, né? Então, há mais inquietude entre os dementes quando a lua está cheia. Ele coloca isso. Então, ele conseguiu mostrar, certo, através disso, alterações no potencial elétrico significativas no mental dos pacientes, coincidindo com as fases lunares. Interessantíssimo esse estudo. E aí vem a questão da neurociência também entrando na questão da vibração, como eu falei para vocês, de afinar o violão. Esse cara, o Delgado, neurocientista espanhol, ele colocou vários eletrodos em regiões diferentes do cérebro e começou a perceber que, dependendo da frequência que ele utilizava, os animais ficavam sonolentos, hiperativos, dependendo da música, dependendo do estímulo elétrico que ele lançava, ele podia causar deformações de embriões de frangos, podia impedir o crescimento, a proliferação das bactérias, que a gente sabe que é um negócio complicado de controlar, né? Uma vez que ela esteja no meio de cultura favorável. E o Picard é outro cientista que traz a prova das influências extraterrestres, né? Fora da Terra, sobre a química inorgânica. Ele fez 250 mil testes de comprovação da alteração dos ângulos da molécula da água. Todo mundo lembra, né? Oxigênio e 2 hidrogênios. E esse ângulo abre ou fecha conforme as fases lunares. Ele conseguiu provar isso. 250 mil testes, ele tinha um toque, né? Bom, em relação à hipótese de diagnóstico, há um viés muito interessante, porque tudo quando a gente faz um diagnóstico, seja psiquiátrico, seja psicológico, é uma hipótese. E eu trago aqui a questão da subjetividade, no que a astrologia poderia servir como ferramenta de melhorar essa hipótese e de usar um tratamento mais eficaz, tanto medicamentoso, certo, como psicoterápico. Então a gente poderia fazer, né, o processo de cura consiste em fazer o paciente mudar de atitude psíquica. Os yogis sabem disso, os cabalistas sabem disso, todo mundo sabe disso na realidade, né? Mas, né, o papel da consciência é fundamental na saúde, né, porque ela é a chave da transformação. Então eu falo para vocês rapidamente da revolução psiquiátrica, que começou. O paciente psiquiátrico, ele era enjaulado, feito bicho, isolado da sociedade. Vem uma casa 12, um Netuno ou um peixe, jogado, né, em algum lugar. E Pinel e Esquirol foram os primeiros discípulos de Pinel e Esquirol a começar a tratar os pacientes. Com o advento da psicanálise, Freud deu uma contribuição imensa para uma segunda revolução psiquiátrica, né, na questão do tratamento. O terceiro momento em que que eu posso colocar como revolução psiquiátrica foi a questão dos psicofármacos, né? Então, quem assistiu Ilha do Medo aqui? É todo mundo, né? Quase todo mundo. Então, a clorpromazina foi o primeiro medicamento que foi descoberto por acidente, certo? Que ele vem da prometazina, que é o Fenergan. Todo mundo já tomou esse antialérgico aqui, né? Então, desse antialérgico veio a clorpromazina, que foi o primeiro antagonista dopaminérgico, né, de bloqueio dopaminérgico, e fez com que os pacientes de esquizofrenia começassem a controlar as crises, principalmente da agressividade, o tipo de esquizofrenia paranoide, que a clorpromazina é mais indicada, né? O haloperidol é mais para o delírio, né? E para a manutenção
do controle das crises esquizofrênicas. E a quarta revolução psiquiátrica foi a psiquiatria comunitária. A gente está vendo aí a criação dos CAPs, a questão da deshospitalização, tratar o paciente, apesar de ser um modelo que fracassou nos Estados Unidos, e isso é uma crítica do que eu quero fazer à questão do SUS, que a saúde mental no Brasil era mais saudável antes da criação do SUS, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Anísio da Silveira. Já? Pronto. Então a reforma psiquiátrica começou no mundo através desse cara aqui, o Franco Basaglia, e ele era um crítico muito ferrenho que diz que depois que a pessoa não prestava para mais nada em termos de capitalismo, ela era isolada, né, segregada, excluída da sociedade. E Anísio da Silveira também, aqui no Brasil, liderou toda a questão da reforma psiquiátrica e fez um projeto lindíssimo na Casa das Palmeiras, no Rio, isso antes da criação do SUS, com toda certeza, certo? E a Anísio e os gatos dela, ela adorava, né? E ela colocou essa questão, cuidar sim, excluir jamais, né? Então ela... Opa, passei aqui. Então, dentro disso que eu quero colocar para vocês, como é que a astrologia pode ajudar na questão do uso racional do medicamento, né? Porque a gente está vendo uma medicamentalização em massa da sociedade, ninguém quer sentir mais nada, ninguém quer sentir dor de cotovelo, nem dor de ouvido, nem dor disso, nem dor daquilo, põe um remedinho sempre para tudo, né? Então, dentro disso, a gente vai ver que tem, eu coloquei aqui o arsenal terapêutico que a gente tem, que geralmente é utilizado nos transtornos depressivos e de humor bipolar. Então, os benzodiazepínicos, eles entram para diminuir a ansiedade, que sempre vem aliada à depressão. É utilizado nos 30 primeiros dias, no máximo 60 dias, e depois é feito de primeira escolha os inibidores de recaptação de serotonina, né? Ainda é muito utilizado os antidepressivos tricíclicos, né? E os estabilizadores de humor. O Zimal, por questão de não poder tomar vinho e comer chocolate, eles foram tirados, porque dava pico hipertensivo, né? Porque tinha muita interação alimentar. A questão, 10 minutos, né? A questão do placebo versus droga. O placebo foi cientificamente comprovado, certo? Através de ensaios clínicos randomizados, que todo o ensaio clínico é feito assim, droga, placebo, droga, placebo. Então eles comprovaram, né? Sinto-me bem melhor. Só tomei uma pílula de farinha, já estou melhor. Né? Então 30% das pessoas, ou seja, a capacidade do cérebro de se autocurar, cientificamente comprovada em 30% dos casos, né? Então está aí o poder do placebo. Só que vem o marketing da farmácia, né? E quebra com toda a nossa capacidade, porque sabota o nosso sistema de crenças e incapacita de disparar o gatilho da autocura. A gente leva um tsunami de propaganda de medicamento, né? Literalmente é isso. E a alopatia ela é vendida como uma verdade científica absoluta e incontestável. Isso é assustador, porque ajuda meia dúzia, né, das grandes corporações da indústria farmacêutica. Vocês estão vendo que eu sou militante do SUS, né? Ser doente ou estar doente? Ser ou estar? Eis a questão. Então, o trânsito poderia colocar essa questão do estar, e os traços latentes do mapa, ou seja, Saturno quadrado Sol, ou a conjunção com a Lua, poderia estar, né, já dizer assim, olha, você tem um pezinho na depressão. Se pegar um trânsito, o negócio dispara, né? Então, os planetas como indicadores, tá? Vou passar aqui mais rápido para a gente ver se dá tempo. Então, o primeiro indicador que eu gosto de chamar a atenção é a Lua, né? Porque a primeira coisa, a depressão é uma condição emocional, que conduz a alterações emocionais e psicossomáticas, né? Então, se sabe que as crises depressivas aumentam com as alterações hormonais, puberdade, menopausa, TPM, né? E isso pega mais no feminino, porque a mulher é muito mais regida pela lua do que o homem. A gente sabe disso como astrólogo, mas o cientista não sabe, né? Desculpa, eu passei aqui. Então, Mercúrio é muito importante também como indicador de diagnóstico, porque ele rege as faculdades mentais, o raciocínio, né, as sinapses neuronais, a condução do impulso nervoso e os neurotransmissores,
né? Serotonina, principalmente que está ligada à questão da depressão, tá? Então, Mercúrio, Marte, ansiedade e insônia, Mercúrio, Júpiter poderia ser um indicador de mania, Mercúrio, Saturno, depressão, Mercúrio, Urano, hiperatividade, por aí vai, né? Então, pronto, tá indo meio rápido, né? Vai estar no site. Tá, vai estar no site, né? Então, eu queria mostrar para vocês o seguinte. A questão do síndrome, ansiedade e fobia tem uma relação muito estreita, né? Por quê? A dor de cabeça, né, relacionada a Marte, rege Ares, a insônia, a irritabilidade, a agressividade, que a pessoa tentando dormir e não conseguindo. Isso aqui é interessante, 45% dos infartados têm quadros depressivos no seu histórico e essa interferência de Marte nos quadros de hipertensão arterial. E, deixa eu ver aqui, o slide que eu queria era esse aqui, tá? Existe o termo fobia, vem de Phobos, que é uma das luas de Marte. Por isso que ansiedade e depressão caminham juntas, certo? Então, Phobos seria a sombra, né? E o medo, seja de característica fóbica ou não, reflete sempre uma grande insegurança e pode aparecer nos transtornos de ansiedade como nos transtornos afetivos. Bom, sim, ok. 65% dos pacientes com ansiedade possuem depressão. Então, a depressão na história, né? Na Idade Média ela era vista como possessão demoníaca, no Renascimento era chique, que era o símbolo de profundidade da alma, e hoje em dia a gente vive a modernidade da geração Prozac, que o primeiro medicamento inibidor de recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, foi massificada, né, a prescrição. Saturno, né, D mais depressão, né, D mais pressão. Não tem coisa que pressione mais do que Saturno. Então isso aqui estava na literatura, tá, gente? Início precoce em torno dos 20 anos, podendo acontecer por volta dos 7, adolescência 14, 40, 60, perto do segundo retorno de Saturno. E eles não sabem, né, que é de 7 em 7 o ciclo de Saturno. Segundo a OMS, até 2020 a depressão será a primeira causa de incapacidade do mundo, né, que digamos assim, que supere, né, até a questão das doenças cardiovasculares, como eu falei para vocês. A depressão é uma comorbidade em epilepsia, esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer e outras doenças, certo? Os gatilhos do medo são os ciclos de Saturno que disparam, né, a coisa toda. Saturno, o simbolismo, né, a questão do muro defensivo que se cria. Aqui são os tipos de transtorno, certo? Disse que eu tinha que fazer milagre. E principalmente isso aqui, a fase da castração mal trabalhada. A gente vive hoje a geração do oba-oba. Castração, Deus me livre, né? Eu posso tudo, porque é a geração sem limite, né? E uma geração sem limite, com certeza tem uma baixa tolerância à frustração. Falta de limites hoje, você com certeza vai ser um paciente depressivo amanhã. Então diga não ao seu filho, o não é tão importante quanto o sim. Né? Hoje em dia os pais não sabem como orientar os filhos. Então a gente está vendo esse fenômeno da medicamentalização da sociedade. E aqui a fala, eu peguei isso aqui do Chapeleiro Maluco, é a Alice, né? Acorda. Saturno é justamente o planeta que mostra a realidade. E eu vi que muitos casos tem Netuno envolvido. E Saturno, quando mexe, né, fala do acorda, é cruel. A realidade é dura, cruel. Eu vou passar aqui, gente, para poder mostrar os casos clínicos. Bem-vindo à realidade. Esse é um trânsito de Saturno. Ele fala isso para você. E o tempo não para, e eu aqui tentando correr atrás do tempo. Então, aqui os neurotransmissores envolvidos, né? Dentre eles a serotonina, papel-chave na regulação do humor e do afeto, né? E também, aqui eu vou passar logo para a questão dos casos clínicos. Antes de chegar nos casos clínicos, depressão com sintoma psicótico, o pior desfecho para um paciente depressivo é a questão do suicídio, né? E 70% dos suicídios ocorrem em decorrência de uma fase depressiva, uma alteração afetiva predominante,
né, no ato suicídio, desde a sua ideação até o suicídio de fato. Os homens, eles são mais perspicazes, quando eles tentam, eles geralmente conseguem. A mulher a mais late, né, mais ameaça do que faz. E ela escolhe métodos mais sutis, ela se entope de comprimido, ela corta os pulsos, o cara não, ele se atira do 15º andar, né? Então é mais, o homem, ele procura a forma mais agressiva, né? O suicídio na depressão não costuma ser espontâneo, ele é calculado, tá? Então, ok, 1 minuto, né? Não vai dar. Bom, vamos mostrar os casos clínicos, gente, para poder... isso aqui é interessante. As pessoas idosas se suicidam muito mais do que as mais jovens. Isso é estatístico. Casos clínicos. Esse paciente aqui, transtorno depressivo recorrente, foi diagnosticado com assídia, sim. E aqui vem o mapa, tá? Saturno aqui evidenciado, enquadrando aqui Lua, Sol e Marte. Os 3 indicadores. Outro caso, paciente feminino, 36 anos, episódio maníaco e depressivo moderado. Vamos aqui, olha, ó. Sol, Saturno, tá? E isso aqui recebendo aqui uma quadratura de Plutão, que eu falei aqui, do desfecho suicida. Essa pessoa já tentou várias vezes, esse paciente, né? É uma mulher, como eu mostrei para vocês, então a coisa... E ela é considerada meio rebelde ao tratamento, a Lua em Aquário. Ela não tem uma dificuldade de adesão imensa no tratamento dela. Bom, paciente feminino, 58 anos, 58, o que parece com isso aqui? Segundo retorno de Saturno, né? Eles não sabem? A gente sabe. Aqui, ó, Saturno e Netuno envolvidos, ó. E essa crise depressiva aqui veio com a separação. Tem coisa pior para Libriano que separação? Né? Então aqui, ó, Marte de novo aqui, Lua. Paciente 36, o que tem aqui? Outro ciclo de Saturno. Aqui, Saturno, em oposição ao Sol. Tá? De Sol em Capricórnio, ou seja, o próprio dispositor do Sol em oposição com ele. Tá? Os mapas que estão colocados aqui 6 horas da manhã não são horários, eu não tenho horário, os outros têm. Aqui é um transtorno afetivo bipolar, foi mal diagnosticado, inclusive. Está aqui, Lua com Saturno, né? Bipolar porque ele achou isso aqui, ó, Marte em oposição a Urano, eles dão uns pitis, assim, as alterações de humor. Pode até ter um traço, mas a questão da depressiva realmente é forte, né? Acabou, né? Então... Gente,